irmão, minha irmã, continuamos com a nossa semanal leitura orante da palavra e hoje nos concentramos, ou para este domingo 14 de novembro, concentramos-nos no capítulo 13 de Marcos, Marcos 13, versículos 24 a 32. Estamos quase a concluir o ano litúrgico. Este é o penúltimo dos domingos do tempo comum. E estamos ante aquelas leituras que facilmente dizemos versam sobre o fim dos tempos. Explicarei depois. Primeiro, vamos à nossa leitura 13, Marcos 13, versículos 24 a 32. Começo. Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais sua claridade, as estrelas estarão caindo do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. E verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará enquanto não tiver acontecido tudo isto. Passará o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Quanto à data e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Não é fácil ler textos assim, meu irmão, minha irmã, e considerar evangelho. A palavra evangelho, boa notícia. E vislumbrar em textos assim, boas notícias da parte de Deus. Todavia, se compreendermos o sentido, a linguagem, as figuras de linguagem subjacentes aos textos, eles se revestem de um sentido alvissareiro, de uma boa notícia, sim. Antes, vamos explicar o contexto. O Evangelho de Marcos foi escrito lá pelos anos entre 65 a 70 depois de Cristo. Ou seja, 30 anos depois de sua paixão, morte e ressurreição. Já era muito forte, inclusive violenta, a guerra contra os judeus por parte dos romanos, uma vez que eles, judeus, se revoltaram e queriam se libertar do jugo e da dominação romana. E os romanos, claro, reagiram ao seu modo. Jerusalém foi destruída nos anos 70, e o templo destruído, incendiado, até profanado. O general romano entrou cavalgando no templo com uma atitude de desprezo, de desapreço, de humilhação, no Santo dos Santos, assim chamados. Na mentalidade judaica da época, se dizia que quando o templo fosse destruído, então seria o fim do mundo.
E usavam uma linguagem apocalíptica. Apocalíptico. Quando acontece um grande desastre natural, até os jornalistas dizem que foi um cenário apocalíptico, tão grande que foi a destruição. Mas a palavra apocalipteo, esconder, desde o escondimento, desde as ocultas, tirar das ocultas, revelar, manifestar. A linguagem apocalíptica não quer falar da destruição, mas do novo tempo, como um parto dramático, sofrido. As mães que estão acompanhando podem confirmar, mas generativo, gera a vida. Não é um término, não é uma derrota, é uma vida que começa. Aqui também é uma história que vai começar. Nesta nova história vai se revelar o poder de Deus. Então agora vamos tentar entender essas linguagens. Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, de qual tribulação está falando aqui? É aquela tribulação gerada nos tempos da guerra judaica, dos anos 65 a 70, que destruiu o templo de Jerusalém. Depois daqueles dias de muito sofrimento, tempos de guerra, o sol escurecerá e a lua não dará mais sua claridade. Como o sol escurecer, acaso vai deixar o astro de oferecer sua luz? Entendamos, sol era associado com alguma divindade. Qualquer falsa divindade vai perder sua força porque vai brilhar a do Filho do Homem. As divindades, as mais diversas, naqueles povos politeístas, sempre eram representadas pela linguagem dos astros. Assim, a lua não dará sua claridade. Outras divindades menores que o sol, as estrelas estarão caindo do céu. Não é que vão cair de lá do céu as estrelas aqui na terra. Quer dizer, todas as falsas divindades com pretensões de brilho e de luz perderão sua força, porque vai assumir o domínio da história alguém, Filho do Homem. Os poderes que estão no céu serão abalados. Quaisquer divindades falsas que se pretendiam, falsas divindades, mas com poder político, reinos, governos, poderes militares, o Império Romano por excelência, todas estas potências representadas aqui figurativamente na linguagem dos astros, todas elas perderão sua força, porque vai predominar. Verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens com grande poder e glória. Filho do Homem. Não será mais nenhuma divindade, mas alguém muito humano. Tão humano quanto a pessoa de Jesus, que é Filho de Deus. Este Filho de Deus associou-se à humanidade, revestindo-se de humanidade, filho de uma mulher. A verdadeira glória não será do poder político, ou de poder militar, ou de qualquer potência econômica, mas do homem, o Filho do Homem e a humanidade dos humildes como Jesus. E ele enviará os anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos. Imaginava-se naquela época que a terra fosse como essa superfície aqui, com quatro cantos. Embora aqui seja um quadrado, como se fosse um retângulo. De cada um dos cantos partiam os ventos, assim se fala até, proclamou aos quatro ventos. Como se estivessem de todos os cantos da terra, os eleitos de Deus seriam chamados.
da extremidade da terra à extremidade do céu, de um extremo. Quando se está num extremo, olha-se no horizonte e se vê o céu e a terra a se encontrar. Ilusão ótica é verdade, mas são imagens adotadas para explicar. Convocados para participar da vitória do Filho do Homem, porque não haveria outra potência, nenhum poder, ninguém mais, a não ser a vitória de Jesus. Tão natural será a compreensão disso, quanto espontâneo é dizer, àquela época, que a figueira vai produzir frutos. A figueira na vegetação, entre as vegetações daquela região da Palestina, era a última a começar a produzir seus brotos. Mas se a figueira produzir brotos, é sinal certo que teremos frutos. Tão natural quanto é para a figueira produzir seus brotos, tanto assim será assegurada a vitória de Jesus, Filho do Homem, não com a violência ou o poder dos poderosos, mas com a vitória serena de quem, ao passar pela cruz, também vencerá com a ressurreição. Não é um anúncio de temor, não é um terror, não é tragédia do fim do mundo, mas é a superação de todos os males que causam sofrimento à humanidade. Vamos retomar agora, querido irmão, querida irmã, a parte orante desse nosso programa, leitura orante da palavra. Há pouco foi explicada esta sequência de versículos do capítulo 13 de Marcos, os versículos 24 até 32. Como disse, são textos de gênero de estilo apocalíptico, linguagem simbólica. Aquelas palavras e aqueles astros mencionados não pretendem referir-se a uma revolução cósmica, a uma desordem cósmica de quedas e destruições. É imagem para retratar poderes humanos aos quais aplicaram-se os nomes dos astros. Mas vamos lá, como rezar com estas imagens parece difícil. Olhe, Jesus saíra do templo, está sentado sobre uma montanha com os discípulos e contemplam o templo e a cidade de Jerusalém. E lá o Senhor lhes explica, lhes fala. Mas antes, ponhamo-nos numa condição que favoreça o encontro orante. Silêncio, respiração contida, lenta, tentando sentir o ar a impregnar seus pulmões, a inflá-los, continuando a respirar de maneira lenta, mas tentando aqui sentir o coração que bate, que pulsa, um coração pulsante, bombeia sangue. Na realidade, sustenta a vida.
Biologicamente é sangue bombeado, mas a realidade vai para além da biologia, é uma vida humana que se realimenta de humanidade, de sentimentos, de afetos, de encantos, de liberdade. Desde lá da própria interioridade, vamos ao novo passo. Queira orar comigo. Queiramos juntos invocar o Espírito Santo, que Ele venha orar conosco. Esteve com o evangelista enquanto escrevia, que esteja conosco enquanto vamos lê-lo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Fazei-nos, Espírito de Deus, sensíveis à verdade da palavra de Deus. Fazei-nos perceptivos, perspicazes naquele amor que Deus quer revelar na história de cada um de nós, mas que encontrou também palavra nesta palavra. Fazei-nos dóceis à verdade de Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos imaginar o Senhor Jesus sentado sobre algumas pedras, aquelas pedras do Monte das Oliveiras, por exemplo, são grandes pedras, um lugar bom para contemplar. No outro lado da montanha, Sião agora, o Monte Sião, e a cidade de Jerusalém, lá edificada. Os discípulos contemplam e o Senhor lhes explica. O sol escurecerá. Eles entendem, os discípulos. Trata-se de grandes poderes humanos. Talvez uma referência ao império, que pretendia ser um sol que nunca se punha. Quando se punha num lado, nascia no outro. Assim o Império Romano também se pretendia, tão grande que era. O sol escurecerá, a lua já não mais dará a sua luz, a sua claridade. Estrelas a cair do céu. Todas as formas de poder humano, poder militar, poder político, poder econômico. Hoje também, poder científico, poder da informação, da comunicação. Toda a forma, todo o mecanismo que engana a mente, tudo aquilo que não serve à humanidade, antes ou depois perderá a sua potência. Tentemos observar o Senhor Jesus contemplando a montanha e a cidade de Jerusalém lá edificada, os discípulos por perto, e ele ainda a repetir: verão o Filho do Homem vindo entre nuvens, grande poder e glória, Filho do Homem. Alguém muito humano, pleno de toda a humanidade, se desce entre as nuvens e fala de sua origem celestial. Se é de Deus celestial, é também humano. O grande dia final da humanidade não é quando ele virá destruir os outros, mesmo que poderosos, mas quando vier agrupar e convidar dos quatro ventos das extremidades da terra, convidar os seus eleitos. Não se trata do fim do mundo e das tragédias, não é assim que Deus pretende que o mundo se conclua. Deus pretende que a história humana chegue à sua plenitude
quando convidar todos os seus escolhidos para uma grande celebração com a vitória do próprio Senhor. Tão natural quanto é que os novos brotos na figueira se regenerem, tanto assim é seguro que o destino final da humanidade terá a vitória do Filho do Homem. Quase a dizer a nós, não precisamos temer. Lá está o Senhor a falar isso aos discípulos, mas quer falar agora a nós, a mim, a você, telespectador que ora comigo. Como se o Senhor quisesse dizer a nós, em tempos de tantas contradições e problemas e injustiças, e desordens e conflitos e confrontos, a última palavra será a vitória do Filho do Homem, que desde o céu, entre nuvens, não virá para condenar, punir, premiar, virá para convocar, chamar os seus eleitos para um encontro festivo que não terá características de tragédia e de punição, mas de vitória em favor daqueles que querem segui-lo, que fizeram a opção de viver como seguidores de Jesus. E agora eu me coloco lá. Quero falar ao Senhor. Talvez Ele olhe para mim. Temos a cidade de Jerusalém diante dos olhos. Estamos lá no monte. Ele, eu, nós juntos. Quase a repetir. A vitória, a última palavra, será do Filho do Homem, o Filho de Deus, que entre nós revelou o seu perdão, sua paz, sua reconciliação. Talvez Ele queira ouvir a minha prece agora. Jerusalém diante dos olhos. Cidade poderosa para os padrões da época. Muitas manifestações de inteligência e de poder humano, de realizações, um enorme de um templo, que também fora destruído, que também não resistiu. Talvez o Senhor espere, queira ouvir a minha prece, e eu posso, junto com os outros discípulos, e você pode comigo orar. Senhor Jesus, as formas de poder humano nos fascinam. Gostamos de triunfos, de dinheiro, de fascínios, de consumos, de prestígio. Tudo isso nos seduz. Sabemos de vossas escolhas, de vossa obediência ao Pai, de vosso amor pelos fracos, de vossa humildade. Que a força do vosso Espírito venha a nos sustentar, a superar em nós ambições, a vencer vaidades, a contemplar, e isso precisamos, sozinhos não conseguimos, Senhor, contemplar com compaixão a dor daqueles que sofrem. Vinde ajudar-nos, Senhor Jesus, Rei do Universo, aos sadios encantos solidários com aqueles que esperam dos meus olhos, dos meus gestos, traços de fraternidade reconciliadora. Vinde, Senhor Jesus.